E o tema desta noite é o despertamento vem do alto. E nós vamos entender esta palavra dentro da autoridade e governo. Sem despertamento não há autoridade, não há governo de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Você vai procurar um pouco Ageu. Ageu tem somente 2 capítulos, mas ele está perto de um que tem um pouco mais de capítulos, ele está antes de Zacarias, e ele está depois de Sofonias. Sofonias também não escreveu muito, escreveu 3 capítulos. Livro de Ageu, capítulo 1. Você vai manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos compartilhar esse texto em alguns momentos. Vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Versículo 14, você pode ler comigo? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Os irmãos podem assentar. Quando nós lemos o livro do profeta Ageu, quando nós vamos nessa palavra e lemos então o livro de Ageu, nós temos o momento em que o povo havia voltado do cativeiro. Nós encontramos aqui o povo de Israel que tinha voltado de um período de cativeiro na Babilônia. O povo voltara à sua terra, e agora o povo estava reestruturando as suas vidas. Eles estavam se instalando, se estabelecendo. E nesta situação tudo estava difícil. O povo havia ficado muito tempo na Babilônia. O povo de Deus, o povo de Israel. E nesta situação, estando novamente na terra, alguns tinham vindo primeiro. Nesta situação, eles agora dão prioridade à construção das suas casas. Eles estavam cuidando das suas casas, das suas construções. O templo de Deus ia de uma forma lenta,
A construção ia de uma forma lenta, e isto então era uma marca em que eles cuidavam das suas casas, mas esqueciam da casa do Senhor, desta construção que é tão importante e que o povo recebe agora uma orientação de Deus neste texto. Isto também acontece nos nossos dias, não é? Tantas vezes nós cuidamos das nossas coisas, nós estamos tão voltados para as nossas necessidades, e nós acabamos perdendo de vista o que a palavra nos ensina de uma forma tão contundente. O povo estava cansado, o povo dedicava as suas casas, e a casa do Senhor, como nós falamos, o templo ia sendo deixado de lado. Eu ouvi a história de um pastor, em que ele foi pregar numa outra igreja, numa outra cidade. Ele foi hospedado numa casa, e estando naquela casa, ele, de repente, ouvindo o barulho do trem, essa casa ficava perto de uma linha férrea. Ele se levantou do quarto onde ele estava se preparando para ir pregar, e ele foi e ficou olhando, e o trem passou. Ele pegou, voltou para o quarto e continuou se preparando. Passou um tempo, veio outro trem. Ele levantou novamente, foi lá, ficou olhando o trem passar. O trem passa e ele volta para o seu quarto, para o seu lugar. Isso aconteceu por algumas vezes. E então os anfitriões chegaram para ele e falaram: pastor, deixa eu só perguntar para o senhor o que está acontecendo. Quando o trem vinha passando, o senhor se levantava, ia ver o trem, e ele disse assim: eu estou cansado de empurrar muitas pessoas, e me faz muito bem olhar alguma coisa que anda sem ser empurrado. Então, quando eu vejo alguma coisa que anda sem ser empurrado, isso me faz um bem enorme. Você sabia que há pessoas que elas andam no reino sendo empurradas? É claro que não é só no reino. Há pessoas que trabalham sendo empurradas, há pessoas que são forçadas, há pessoas que precisam de alguém para estar empurrando, para estar levando, não é? Avante. Mas esse pastor, ele tinha essa marca, ele dizia: eu não quero mais ficar empurrando pessoas. Nós temos aqui um povo, que aliás, esse povo precisou de um alerta do Senhor, de uma orientação de Deus que nós temos nessa palavra. O que Deus vem fazer aqui com esse povo é dar um empurrão nesse povo. O que Deus vem fazer aqui é despertar esse povo, é levantar esse povo que, na verdade, cuidava das situações das suas vidas, e nós vamos ver aqui no texto que a sua vida não ia bem, que o caminhar os seus afazeres pessoais não iam bem, porque também eles não estavam cuidando das coisas do Senhor. Na verdade, quando não há esse despertamento, há necessidade de ficar empurrando. Quando o povo de Deus não é despertado, quando uma vida não é despertada pelo Espírito Santo, há necessidade de ficar empurrando, de ficar tentando levar uma pessoa. E, amados, uma das coisas mais difíceis é levar pessoas, empurrar pessoas, tentar fazer com que pessoas se movimentem. E o que nós queremos olhar nesta noite é que no versículo 14 nós vemos o Senhor despertando
o espírito das pessoas. Amados, quando nós lançamos esta campanha, esses 4 domingos, pensando minha casa tem poder, aliás, minha casa tem autoridade e governo, nós precisamos selar essa caminhada, dizendo que se não houver o despertamento do Espírito Santo, e as pessoas se colocarem numa posição de valorosos guerreiros destemidos, sem necessidade de serem empurrados, nós não podemos caminhar em autoridade e em governo. Mas eu estou olhando para uma igreja que tem se levantado na autoridade do Espírito Santo, pessoas que têm se posicionado para assumir o seu lugar, autoridade e governo de Deus dentro da sua casa, através da sua vida. E hoje Deus te trouxe para executar um despertamento que o ser humano não pode, que o dinheiro não pode, que o estudo não pode, que somente Ele pode operar nas nossas vidas. O povo estava cansado. Quando nós estamos cansados, nós ficamos um pouco lentos, nós ficamos vagarosos, tudo parece mais difícil. Você sabe disso, quando estamos cansados, o corpo pede cama, e às vezes a gente nem chega na cama, o sofá serve, não é? Chega cansado, já vai para o sofá mesmo, não é? E aí o sofá já tem até aquela curvinha assim, né? A gente dá uma ajeitada no sofá e ali dá uma apagada. É verdade que fisicamente nós precisamos dormir para recompor a nossa energia. É verdade que dormir traz uma porção de benefícios. Nós precisamos dormir para que fisicamente e também mentalmente e outros aspectos nós estejamos bem. Mas na vida espiritual o sono pode ser muito mal. Na verdade, quando Deus está falando desse povo, para esse povo e despertando esse povo, é porque espiritualmente nós encontramos aqui um povo dormindo, um povo com sono. Na verdade, o inimigo tem tentado fazer com que nós não sejamos despertados. Segura bem isso aí. Não é importante para as trevas que o povo de Deus seja despertado. Quando o povo de Deus é despertado, há uma caminhada nova dentro de casa. Há uma caminhada nova onde nós colocamos a planta dos pés. Há uma caminhada nova quando chegamos em um hotel para sermos hospedados. Nós oramos naquele quarto e declaramos que ali chegou um servo de Deus, uma serva de Deus, despertados pela glória do Deus eterno. O inimigo não tem prazer em ver, é claro, o povo de Deus despertado. Mas o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Há uma tradução que diz assim: e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Desperta tu que dormes. Precisamos dormir. Aliás, precisamos acordar, não podemos dormir, porque estamos numa grande viagem. Você já ouviu falar daquele que chega cedo para uma viagem, ele dorme, perde o trem? Dizem que mineiro faz isso, eu acho que não. Que mineiro chega tão cedo que ele acaba dormindo e perdendo o trem. Eu esses dias li de alguém que fez isso. Eu acho que não é mineiro. E teve assim um grande problema. Eu quero, antes de falar do despertamento, lembrar com os irmãos de alguns sonos. Porque quando não estamos despertados, estamos dormindo. Quando estamos dormindo, não temos autoridade. Quando estamos dormindo, o governo de Deus é maculado, porque nós manifestamos com as nossas atitudes a glória de Deus na nossa casa.
Você vai na Bíblia e nós vamos encontrar um sono chamado sono do porão. O sono do porão é o sono da desobediência. Tem pessoas que dormem porque desobedecem. E nós encontramos um homem da tribo de Zebulon chamado Jonas, dormindo o sono da desobediência no porão do navio. E muitas coisas aconteceram porque ele está dormindo este sono. Eu quero perguntar a você que nesta noite, alguém aqui tem dormido o sono da desobediência? Alguém aqui tem estado nesse sono do porão? Na verdade, houve uma agitação em todo o navio, porque Jonas dormia o sono da desobediência. Quando alguém dorme o sono da desobediência, há uma agitação que não é boa, e o inimigo gosta disso. Mas tem um outro sono, o sono do jardim. Estava pensando no sono do jardim. Alguns dormem o sono do jardim. Quando Jesus estava no Getsemane, e ele pede aos discípulos para vigiarem, e ele se distancia um pouco, e aquele momento é tão difícil para Jesus. Diz a palavra que ele transpira sangue, gotas de sangue caem ali naquele terreno do Getsemane, e os discípulos estão dormindo. Eu posso dizer, de uma forma em que quando Jesus mais precisava, os discípulos dormiam. É o sono da falta de comprometimento. É o sono da falta de intimidade com Ele. E às vezes nós, por falta de comprometimento, de intimidade, nós dormimos. E não somos despertados, mas também há o sono da janela. O sono da janela acontece em Atos capítulo 20, quando Paulo estava pregando. E há quem pensa que eu prego muito tempo. E diz, ô pastor, você fala que termina e vai só pregando. Você precisava ouvir Paulo. Diz a palavra que ele pregava longamente. E ele estava pregando um sermão. O lugar era lugar de milagres. Presta atenção agora, igreja. Era lugar de milagres. Sim, era lugar de reuniões. Paulo estava pregando, mas um moço se perde e não presta atenção. E de repente a mente dele apaga. Será que alguém aqui nessa noite está assim? O seu pensamento está longe. Você está distante desse lugar. Talvez esteja com a mente longe, divagando, pensando coisas, problemas, lutas, batalhas. De repente com aquele moço, ele dorme, cai da janela. Paulo para o sermão. Vai e desce. Aquele moço tinha morrido e Paulo ali ora e ele se levanta. E Paulo volta e continua a pregar. Eu acho que é aí que ficou bom, não é verdade? Já pensou? Aqueles que estavam meio cochilando assim, ninguém dormia mais. Quem sabe eu vou cair e não vou ressuscitar. Quem sabe não acontece novamente, mas acontece que há um fervor naquele lugar. Mas eu quero mencionar mais um sono. É o sono da armadilha para a morte. E quem dormiu este sono foi Sansão, quando Dalila, de uma forma implacável, foi usada pelo inimigo, pelos filisteus. E o cabelo de Sansão é cortado, as suas tranças são cortadas, e aquele sono era o sono da morte, porque depois daquele momento Sansão é terrivelmente subjugado, seus olhos são vazados, são atravessados, e ele vai rodando, puxando o moinho, e é uma situação complicada. Olhe bem aqui, igreja, o sono tem a ver com uma guerra. Quando aqui Deus está despertando vidas, é porque o sono tem a ver com uma guerra. Há uma guerra incessante acontecendo na vida de todos aqui, agora, e acontecendo também na nossa família.
ter governo e autoridade é uma batalha, porque nós enfrentamos uma guerra na nossa casa, na nossa vida, onde nós estamos. O apóstolo Paulo em Gálatas 5,17 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Quando Paulo fala da carne, e essa carne, quando ela prevalece, há um adormecer espiritual. Paulo não está falando do nosso corpo, viu, amados? Paulo não está falando do braço, dessa situação física, palpável, gerado, concebido por uma mulher. Aqueles que pensam que a razão do nosso fracasso é o nosso corpo, não é não. Quando Paulo fala que a carne milita contra o Espírito, Paulo fala da natureza humana. A natureza humana, que é a carne, a natureza humana, é a origem. O nosso corpo pode ser, eu espero que de nenhum de nós seja, mas o corpo de uma pessoa pode ser instrumento para a manifestação dos desejos da carne, mas a origem é a natureza humana. A natureza humana, o corpo é apenas um instrumento. Mas é maravilhoso dizer que quando Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, é maravilhoso hoje chegar aqui nesta igreja e dizer que há o Espírito. E eu quero chamar você a levantar a mão e dizer: ao Espírito, ao Espírito. Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, e você diz ao Espírito, porque a questão do sono espiritual está ligada a uma batalha da carne contra o Espírito. O que Espírito é, pastor? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem em nós. Quando nós abrimos o coração, ele convence do pecado. Nós abrimos o coração e ele entra e ele aciona o Espírito. O ser humano é corpo, alma e espírito. Às vezes não entendemos quando Paulo fala aos Efésios que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando ele diz que nós andávamos mortos, ele está dizendo que o espírito estava morto. Pessoas andam, o físico está bem, a alma está bem, mas espiritualmente está morto. E Paulo diz que antes de conhecer o Senhor, andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando o Espírito Santo vem e ele entra no coração, ele aciona o Espírito Santo, há agora uma vida espiritual, e nós estamos espiritualmente vivos. E a batalha, então, entre a natureza humana, entre a carne e o Espírito, ela vai ficando intensa. Mas o Espírito Santo em nós é maravilhoso, porque o Senhor não nos deu o Espírito Santo só para manifestar dons no encontro, no culto, na hora que vamos orar. O Senhor nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a subjugar a carne, a subjugar o eu, a dizer: eu não vou por esse caminho, porque eu quero a vontade do meu Deus na minha vida. E o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo, quando ele diz que crucifica a carne, e o Espírito Santo começa a dominar a nossa vida. Agora então começa uma guerra do querer humano, da natureza humana e do querer de Deus em nós. Essa guerra é tão interessante porque quando nós pensamos na natureza humana, o ser humano é onipotente? Não. É onisciente? Não. É onipresente? Também não é. O ser humano, sabe o que é? Impotente diante de Deus. Mas impotente como somos, nós ainda lutamos contra o Espírito Santo, que é onipotente, onipresente, onisciente. Interessante pensar nisso. O Espírito Santo é derramado sobre nós para
nos levantar, viver no Espírito Santo. Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A carne, na verdade, constantemente, ela quer nos impulsionar para baixo, para os maus pensamentos. Olha bem aqui hoje, nós vamos orar daqui a pouco, para o desânimo, para a angústia, para a tristeza. A carne quer nos colocar para baixo. Quem sabe você está aqui hoje e você está cheio de situações adversas, mas a carne quer colocar os maus pensamentos, te fazer pensar em derrotas, que não dá para sair desta situação. Mas eu venho dizer que o Espírito Santo nos impulsiona avante, para cima. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está no teu coração. O Espírito Santo está aí. Se Ele está, dá um sinalzinho e diz: o Espírito Santo está na minha vida. O Espírito Santo faz toda a diferença. Glória a Deus. E esse texto nos mostra que o Espírito Santo deve ser aquele que nos desperta o nosso espírito. Queridos, olhe bem aqui, a nossa restauração, o nosso levantar vitorioso não vem da terra. Glória a Deus. Vem do céu. Não é produzido por homens, mas é de Deus. Ele é a nossa fonte de cura, a nossa fonte de paz. Ele é que nos impulsiona. Ele é que nos leva avante na vida de vitória, de alegria. E o salmista diz no Salmo 87:7: todas as minhas fontes estão em ti. Você pode dizer: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. E eu fico olhando para esse texto, e nós vemos que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Versículo 14, olha bem aí. Despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué, e depois despertou o espírito de todo o povo. Glória a Deus. Fiquei pensando nesse texto, irmãos. O Espírito Santo vem despertando a liderança. Desperta Zorobabel. O Espírito Santo desperta Josué. E o Espírito Santo vai despertar todo o povo. E eu quero hoje dizer que Deus ainda sopra o seu vento no vale. Deus ainda desperta as pessoas, e Ele está aqui hoje para nos despertar. E com o despertamento nós declaramos que a autoridade, o governo de Deus é estabelecido na nossa vida, na nossa casa. E despertados, nós não dormirmos então o sono espiritual, mas estamos atentos a toda e qualquer situação de adversidade e maquinações espirituais contra a nossa vida e a nossa casa. Sabe por quê? Deus vem aqui despertando o espírito destas pessoas, e está hoje aqui nos despertando, para que nós não caminhemos satisfazendo a natureza humana, a natureza terrena, a vontade da carne. Amados, nós temos em nós uma vontade da carne, não é? Nós temos em nós uma situação em que nós queremos cuidar dos nossos desejos. Olha aqui para mim, esta é a mensagem desse texto. Eles estavam cuidando das coisas deles. Preste bem atenção, eles estavam cuidando das suas vontades. Nós perguntamos aqui, como é que eles deixam de cuidar das coisas de Deus? O versículo 4, se você está com a Bíblia aberta, diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Deus está perguntando: é tempo de vocês habitarem numa casa tão bem cuidada,
e a minha casa está em ruínas. Preste atenção, igreja, porque hoje é dia de despertamento. Glória a Deus. O que seria hoje as casas apaineladas? Podemos dizer dos nossos objetivos pessoais, aquelas coisas que nós queremos e nem perguntamos se é de Deus. Nós queremos e é a nossa vontade. Nós queremos, mas não perguntamos se é do altar. Olha aqui, igreja, depois se paga um preço muito alto. Enroscamos em situações, porque é a nossa vontade. É interessante porque Deus mostra para eles aqui que o Espírito precisa despertar para que nós sejamos abençoados nos nossos projetos pessoais. Irmãos, que tremendo! Esse texto nos faz pensar, versículo 5, olha comigo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Irmãos, aqui agora vai vir umas respostas para muita gente. Bota os olhos na Bíblia. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saquetel furado. Ei, irmãos, olha bem aqui. O Senhor falando. Vocês não estão indo bem nos projetos pessoais, Deus falando. Vocês têm semeado, mas não têm colhido. Deus faz pensar, Deus nos faz refletir, que quando nós colocamos o nosso esforço, sem a bênção dEle, nós não vamos a lugar algum. Que interessante pensar nisso. O povo não tinha vida abundante, semeava, mas não colhia. Versículo 7, bota os olhos comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Olha aqui para mim. O Espírito Santo está falando com você? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para cá, para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, irmãos, olha que revelação dessa noite. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Oh Deus, a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Irmãos, Deus está nos mostrando aqui o seguinte, o que Jesus diz lá em Mateus 25:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É interessante porque o Senhor agindo em nós, Ele nos desperta deste sono, para percebermos que nós precisamos de Deus para tudo. Olha aqui, irmãos, para tudo. Ele nos faz enfrentar as correntezas da vida. Eu estava lendo um escritor, uma colocação de um escritor, que ele diz que em rio abaixo, qualquer coisa morta desce, mas para subir um rio é preciso estar vivo. Olha aqui para mim, para subir um rio é preciso estar despertado, é preciso estar com o espírito despertado. Para que nós cheguemos no lugar que vale a pena, é preciso estarmos despertados.
Aleluia. E antes de terminar, olha aqui para mim, que nós vamos entrar em oração já já. Sabe por que o Senhor quer nos despertar? Para que o nome dele seja glorificado. Olha o versículo de número 8. Eu preciso parar um pouquinho agora. Olha o 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Agora olhe bem aqui para mim. Quando Deus está pedindo para cuidar da sua casa, será que Deus estava preocupado? Era com a construção do templo? Era com a construção, mas para que o nome dele fosse glorificado. O propósito final era a glória dele. Tudo que nós fizemos aqui, o nosso caminhar em células, o nosso caminhar em discipulado, é para a glória dele. Nada aqui é para minha glória, nada aqui é para a glória de um pastor, nada aqui é para a glória de um homem. Quem canta aqui, canta para a glória dele. Se é para fazer apresentação, aqui não é lugar. Quem toca aqui, toca para a glória dele. Se é para fazer apresentação, aqui não é lugar. Tudo que se faz aqui é para glorificar o nome dele que vive e reina para sempre. É para a glória dele. Cuida da minha casa, diz o Senhor. É para ele. É para exaltar o nosso Senhor. Mas segura uma coisa importante. Eu preciso agora que você prepare o teu coração. Na história de Israel, o templo era registrado como lugar da manifestação da glória. Segura aí, irmãos, porque agora vai ficar estreito. O templo, na história de Israel, era marcado como lugar em que Deus manifestava a presença. Quando nós vemos Salomão, que constrói o primeiro templo, presta atenção agora. Lá em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, diz que Salomão, naquela inauguração, tendo acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor, se encurvaram com o rosto em terra, diz a Bíblia, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salomão está consagrando o templo em 2 Crônicas 7, e a glória de Deus enche o templo, e as pessoas iam entrar e não conseguiam entrar, os sacerdotes iam entrar e não conseguiam entrar, porque Deus, de uma forma marcante, encher aquele lugar. Mas agora segura aí, este templo de Ageu, que Deus está dizendo que o povo não estava cuidando dele, era o segundo templo. Eu preciso que você entenda uma coisa muito forte agora, antes de nós orarmos. Quando eles botavam os olhos naquele segundo templo, ele era muito inferior ao primeiro. O primeiro templo era muito mais suntuoso. Segura aí, igreja. O primeiro templo construído, marcar a história. Pastor, aonde você vê isso? Se você olhar no capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Deus faz uma pergunta. A palavra do Senhor veio, e o versículo 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora?
Não é ela como nada aos vossos olhos? Olha aqui para mim. Deus está dizendo: quem viu a primeira casa e olha para essa, você não está vendo que essa casa é como que nada? Mas o Senhor vem com uma palavra, porque o povo se levantou e foi despertado. Escuta bem, o Senhor lá no versículo 9 diz o seguinte: vocês estão enganados, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem acha isso maravilhoso, dê glória a Deus. A glória da segunda casa seria intensa, mas nada se igualaria ao que estava por vir. E esta igreja agora precisa glorificar. Sabe por quê? No Novo Testamento não é a primeira casa, o primeiro templo, não é o segundo de Ageu. No Novo Testamento, o templo somos nós. E o Senhor, na carta aos Coríntios, através do apóstolo, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é templo, e a última glória é maior do que a primeira, do que a segunda. Esta glória é o tempo de um povo despertado, levantado, para manifestar a glória de Deus aonde nós estamos. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Agora é o seguinte, nós vemos como Deus fez aqui a sua obra. Primeiro, despertou os líderes. E eu quero nesta noite profeticamente declarar sobre todos os líderes desta igreja um despertamento maravilhoso nesta noite pelo Espírito Santo. Naquilo que você executa para o Senhor, Deus hoje está te despertando. Há uma unção sendo derramada sobre a tua vida nesta noite, um despertamento. Deus vai te usar de uma forma tremenda para a salvação de vidas, para a cura de pessoas, para a manifestação de poder dEle, porque as pessoas verão a glória de Deus neste templo aí. Mas eu quero falar com toda a igreja. A glória era para a liderança, mas aqui o Senhor vem despertando também todas as pessoas. E eu quero profetizar um despertamento que derrama sobre você a autoridade. E hoje eu vou declarar aqui que o diabo não tem lugar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus está te despertando, abrindo os teus olhos, te levantando do sono espiritual. Deus está abrindo os olhos de pessoas, e você vai ser instrumento para manifestar a beleza, manifestar a glória, manifestar a unção. Você é templo do Espírito Santo, e onde há o Espírito Santo não pode ter governo do inimigo, não pode ter autoridade do inimigo. Por isso é que nós encerramos essa campanha dizendo que o despertamento que o Espírito Santo está fazendo nesta noite, nos dando autoridade, selando para nós marcharmos na força dele, porque o inimigo tem que bater em retirada quando você hoje, se ele porventura está agindo na tua casa, na tua família, quando você botar a sola do teu sapato na porta da tua casa hoje, ele vai ver uma labareda de fogo, e ele tem que bater em retirada, porque Deus está despertando um povo nesta noite, que se levanta com a autoridade e governo do Senhor, no nome de Jesus Cristo, porque Ele é bom, porque Ele é exaltado, porque Ele é glorioso, porque Ele é tremendo. Aleluia.
Aleluia. E eu preciso terminar. Eu queria falar mais, mas eu preciso terminar. Hoje, Deus me trouxe algo muito lindo. Eu estava meditando no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável ver unidos irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, desce para a gola das vestes. Mas o salmista para, e numa citação das mais lindas, ele diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Eu não sei se você tem percebido o que está nesse texto. Sabe onde fica o Monte Hermon? Fica na região norte de Israel, ali por perto da fronteira com a Síria e o Líbano. Preste atenção nisso agora, igreja, porque tem um momento profético agora, tá? O Monte Hermon, ele recebe ali o gelo, não é? E ele vai derretendo, o orvalho vai caindo sobre ele, e aquela água vai pelo Jordão, e aquelas águas chegam ao Monte Sião. Você notou que o texto diz assim, ó: é como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre o Monte de Sião. Parece que a gente não vê nada aí, só tem um detalhe: a distância é em torno de 200 quilômetros. Então segura agora. O que Deus vai fazer de despertamento na tua vida vai muito longe na vida de muitas pessoas. Quando Deus derrama o orvalho dele e desperta uma pessoa, isso vai abençoar longe. E hoje, quando eu via a nossa equipe de Rolândia fazendo um teatro na rua de São Paulo, eles fizeram um vídeo. Eu hoje glorificava, eu estava olhando para esse texto e disse: é isso aí, é Deus operando através de nós, através de você. Você é templo, Deus despertando a glória na tua vida, na tua casa, e distante daqui, alcançando vidas e gerações. Quem crê, levante e se coloque em pé na autoridade do nome de Jesus. Deus, quero chamar os irmãos do louvor. Deus despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué, despertou o espírito do povo. Meu irmão, minha irmã, Deus está presente para nos despertar. Você crê nisso? Crê de verdade? Aleluia! Deus desperta, e o povo se coloca à disposição para trabalhar para o Senhor. Sabe por quê? O texto vai nos mostrar. Quando nós trabalhamos para o Senhor, eu preciso só citar isso, tá? Lá no capítulo 2, versículo 7, Deus diz assim, receba isso profeticamente agora: aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão
e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora abre o teu coração, versículo 8. Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui para mim, você viu que o povo trabalhava, semeava, colhia pouco, não ia. Deus diz assim: eu te desperto e eu vou abalar as nações. Glória a Deus. Levante as tuas mãos a Ele e diga: Senhor, o meu coração está aqui para ser despertado. Desperta a minha vida, Senhor. Desperta a minha vida. Deus está tirando a frieza, o sono. Deus está tirando as amarras. Chegou a hora do despertamento. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Sopra, Espírito Santo. Desce com a tua Shekinah. É o Senhor quem desperta. Não é o pastor quem desperta, é o Espírito. Mas é o Espírito que desperta o Espírito. O Espírito que desperta o Espírito. Você hoje vai declarar que vai ficar aqui toda a frieza espiritual, que vai ficar aqui todo o sono da desobediência, da falta de comprometimento. Deus está te levantando. Eu creio que Deus hoje está levantando muitos líderes de células. Você vai trabalhar para o Senhor e Ele vai abalar as nações por tua causa. Vai abalar lugares por tua causa. Desperta, Senhor, desperta, Senhor, desperta, Senhor. Desperta, Deus. Desperta, Deus. Desperta, Deus. Desperta, Deus. Desperta. Um homem despertado, uma mulher despertada. O inimigo não pode ir contra você, contra a minha vida. Eita, Jesus maravilhoso. Olha o Espírito Santo. Olha a glória de Deus. Desperta, fala para Ele: desperta a minha vida. Não quero mais andar nessa frieza. Não quero andar mais aprisionado aos vícios, às amarras do mal. Não quero mais isso na minha vida. É tempo de despertamento. Aleluia. Aleluia.